Tá indo. Prontinho. Bom, e felizes de ter vocês aqui para o nosso último encontro do ano. A ideia, então, é falar sobre tarô e chakras, que a gente pôs uma enquete e teve vários votos em ambos, mas, enfim, achamos muito interessante essa temática e as pessoas também votaram. Não sei se vocês também votaram nisso. Eu não votei, eu não lembro qual era a outra opção. Inclusive, eu tô tentando lembrar. Qual que era a outra opção? Tinha a jornada do herói, que a gente vai fazer em outro momento, e a relação dos chakras com os arcanos maiores. Aham, massa. Tá, então vamos focar nisso e na tiragem do fechamento e começo de ciclo do ano para a gente ter mais clareza com a nossa intuição e também continuar utilizando nossos baralhos nesse sentido. Bom, aí eu mandei um grupo, eu acho que vocês que estão aqui já sabem muito dos chakras, né? Mas mandei uma imagem para ter de referência. Uma palavra muito forte. Uau! Bom, então, a gente estava pensando juntos também, vocês podem fazer sugestões. Cada uma pode abrir sua mesa e tirar o baralho também para ir visualizando as cartas. E eu falo da minha experiência, né? Do que eu relaciono quando eu faço tiragens, quando vem alguns arcanos maiores e a pessoa está fazendo algumas perguntas que tem a ver com elementos representados nos chakras, né? Aí, por exemplo, no primeiro, que seria o base, a raiz, a segurança, a relação com o material, né? A gente escolheu algumas que foram o diabo, o louco e o imperador. Porque principalmente representa esse começo, né? Começar de novo, qual que é a minha estabilidade, essa energia mais terrenal, né? E elas podem indicar tanto bloqueios quanto empoderamento. Por exemplo, o imperador seria alguém muito seguro, que já tem esse chakra desbloqueado, que está conseguindo se afirmar no seu território, né? Mas tudo depende de como sejam feitas essas perguntas. Aí, se tiver algum comentário também, pode ir falando, né? Eu não sei se cortou. Ai, desculpa, tá cortando bastante para mim, não sei se é só para mim, se você puder repetir. Sim, aqui meu Wi-Fi hoje tá meio... Eu não sei o que fazer. Coloca no teu 4G. Tá, deixa eu pôr. Bom, né? Então talvez dure a reunião toda. Sim. Deixa eu ver aqui. Posso ir repetindo aqui enquanto você vê, Sim, pode ser? por favor. Sim. Então, temos o primeiro chakra, né, que é esse chakra raiz, tem essa energia mais masculina, né, não no sentido de ser homem, mas no sentido da ação, da transformação, do nosso enraizamento, a gente fala da nossa base mesmo, e a gente, lembrando que eu e a Ana, né, juntamos para fazer essas divisões, e dentro do nosso conhecimento de tarô e de chakras, a gente entende que as cartas, né, os arcanos maiores, chakra básico, é a carta do imperador, porque ele é essa pessoa, né, que traz essa energia mais masculina, ele é essa personificação, esse arquétipo do masculino, o louco e o diabo. O diabo a gente discutiu um pouco para entender se colocava aqui ou não, mas a gente entendeu que o diabo ele é uma base, porque se o diabo é esse alerta, né, para influências externas, se você está com esse chakra bem equilibrado, você está com você mesmo, está enraizado com você. Então, esse lado, né, mais desafiador que o arquétipo do diabo traz, ele acaba não sendo um desafio, porque esse chakra está equilibrado. E o louco, porque é essa jornada, né, esse início, esse movimento, essa questão da criança interior, de você se jogar em uma aventura. Exato. Gratidão. Dá para ouvir agora que eu mudei de internet? Sim. Yeah. Tá.
Bom, então continuando com o segundo, também se vocês tiverem comentários, quiserem concordar, discordar, bem-vindo. O segundo, que o sacro, a gente escolheu umas cartas que são bem femininas. Escolhemos a estrela, imperatriz e a lua, né? Todas elas têm muito violeta, tem cores de cura, e representam que a gente tem que passar por isso, por uma certa transformação interna sobre a feminilidade, a criação, o que é você ativar a sua energia feminina, encontrar beleza e desbloquear tudo que fica travado no sacro, né? E também numa jornada que olha para o passado, reconhece que fez as transformações e começa iniciações, acorda alguns poderes também mais espirituais, por assim falar. Não sei se você quer adicionar mais alguma coisa, mas essas cartas vêm muito em algumas perguntas, às vezes de relacionamentos, ou de como está a sua energia feminina, e aí, dependendo também do lugar, significaria que está bloqueado, ou que ainda falta trabalhar esse aspecto. Tudo que tem a ver com a sensualidade, o prazer, né? Aí logo com o terceiro, que é o plexo, tem a ver com a frase eu faço, a sua identidade, né? Como que você se mostra para o mundo. Aí a gente escolheu muitas que representam isso, por exemplo, o sol, temos o carro, com muita força eles vão para frente, a roda da fortuna também, né? Desbloquear tudo que é a força, a determinação da pessoa. E tem algumas fortes também, por exemplo, o enforcado, tem a morte e tem a torre. Por que a gente pôs essas no plexo? Porque representa também que tem coisas que precisam morrer para a gente começar coisas novas, e a gente precisa ter de muita coragem, né, para já construir certas coisas na vida, e agora vai reformular e questionar, então, quem que vai sustentar esse processo? É esse estado do chakra plexo. Oi, bem-vindos. Então, tem muito dessa força, dessa luz, desse ir para fora, mas também de recomeçar e aceitar que talvez tenha dor, mas para você ser mais autêntico com quem você é, com a sua personalidade, seu próprio poder, vai precisar dessas cartas. Então, às vezes a gente faz alguma pergunta que fica com medo porque veio essas cartas, mas é só para recomeçar de uma forma mais autêntica. Logo, continuando, temos o chakra do coração, né? Eu amo, o perdão, o amor, a compaixão. Aí a gente escolheu as cartas dos amantes, mais para representar, sim, amor de relacionamentos, mas a energia nossa, masculina e feminina, e como que tá esse equilíbrio, esse dar e receber, se entregar de coração aberto às experiências da vida. Tem o desejo, que no tarô normal chama força, e o ajuste. Aí é porque o coração tem muito a ver com a justiça, né? Com evaluar realmente por que que eu estou fazendo as coisas, quanto que eu estou dando e recebendo, e se eu estou sendo verdadeiro. Então, vocês concordam com essas partes? Tem alguma outra que colocaria nesses chakras? Achei super legal pensar na justiça para esse chakra também, né? Porque a justiça é esse processo mais kármico, né? E quando a gente fala sobre o amor, sobre o coração, de fazer as coisas com bondade, com compaixão, amor incondicional, casa muito com esse arquétipo da justiça, né? De ação e reação, de agir por amor para receber amor e emanar bondade universal. Achei super legal. E a força também, né? Eu acho que a força casa muito, assim, é o que nos move. É quando a gente aceita que somos seres de luz e de sombra e torna isso o nosso grande potencial para seguir. E eu acho que isso está muito ligado também com o chakra do coração. Exatamente. Gratidão. Bom, continuando com os superiores. O chakra da garganta, nós escolhemos o mago e o julgamento. As duas têm bastante azul claro, né?
o mago, principalmente porque ele representa essa flexibilidade, essa comunicação clara que nós temos que ter primeiro com nós e depois com os outros, e ele muito dos negócios, das finanças, dos empreendimentos, né? E alguém que consegue dar risada, mas também tomar a sério os seus talentos. E às vezes vem a trabalhar isso, né? Como que eu estou expressando as minhas ideias, eu estou fazendo isso com leveza, e aí o julgamento também entra, né? De como que eu me julgo a mim mesmo, aos outros. Aí eu tiro bastante elas em processos que representam alguma trava física, tipo pessoas que têm dor de garganta e que não conseguem falar alto, e aí elas vêm a modo de mostrar como que tá essa comunicação para dentro e para fora da pessoa. Depois, com o terceiro olho, que seria a Deixa eu intuição. só complementar esse, desculpa. E também são duas cartas que falam muito sobre a escolha, né? Escolha baseada em todos os recursos que você tem, o quanto que você se sente pronto. E aí, quando você escolhe por dentro, você também expressa para fora. Então, acho que tem uma ligação também com isso. Exatamente. Sim, aí depois que a gente faz essa escolha e consegue acessar essa verdade, aí tá relacionado com o terceiro olho, que já é um passo além, né? A intuição, a conexão, essa abertura para o que a gente não vê e começa a trabalhar esse canal. E aí a gente escolheu o eremita e a sacerdotisa, né? São pessoas que já têm uma jornada espiritual grande, que acessaram poderes intuitivos, telepáticos, que já têm uma iniciação, né? E que estão nessa procura ainda da verdade interior, mas já com uma mestria, que estão se profissionalizando para depois também ajudar os outros, né? Aí eles procuram essa luz, esse conhecimento, já fizeram parte de grupos, de comunidades, chegaram a esse estado médio ancião, ou tem algumas técnicas que eles conseguem acessar para continuar desenvolvendo o seu terceiro olho. Você quer fazer alguma aclaração? A gente até ficou na dúvida se a sacerdotisa ela entra ali no segundo chakra, né? Porque ela também tem essa feminilidade, esse sagrado feminino ancestral. Mas a gente entende que quando a gente está no arquétipo da sacerdotisa, a gente está muito mais nesse chakra aqui da intuição, da sabedoria, de que já avançou o intelecto assim para algo maior, né? Mais intuitivo, mais resgatado de uma coragem e um conhecimento que às vezes é tão natural na gente que a gente nem sabe de onde vem. E aí é legal pensar também que é o eremita com a sacerdotisa, né? Um arquétipo mais masculino com um arquétipo mais feminino, trazendo essa completude, assim, para essa visão de terceiro olho. Exato. Bom, e aí chegamos no último, que é o chakra da corona, do conhecimento e o autoconhecimento, a conexão com o divino, espiritualidade já bem trabalhada, e aí escolhemos o Hierofante e o Universo, que as duas, pelo menos no meu, tá cheio de símbolos, e eles estão cheios de animais, tem crianças, tem mulheres, pessoas, arquétipos que eles já incorporam em si esses símbolos que conseguem enxergar o tudo e que estão bem conectados com esse conhecimento mais ancestral, né? Aí eles têm chaves, têm símbolos egípcios, eles já são portadores de algumas ferramentas que dão esse poder. E aí também, às vezes, a gente estava falando nos outros encontros, como que você faz quando a carta sai invertida, se lê, se não lê. Às vezes eu tenho recebido eles como meio invertida e é meio que isso, que a pessoa está travada com a sua espiritualidade, que acha que nada faz sentido, e aí é um chamado, né? Procura algum tipo de caminho espiritual, não importa se é técnica, mas para achar um propósito e para ele se conectar com essa verdade mais universal. O que vocês acham do chakra corona? A gente duvidou bastante quais colocar, mas concordam ou acham que tem outra? Eu achei legal a carta do mundo, né? Porque ela é a última carta, assim, entre aspas, né? Porque o louco pode ser a última carta, mas a carta do mundo é meio que
é o final, assim, da jornada, e a do Papa também, porque, assim, eu gosto bastante da Carta da Sacerdotisa, mas ela tá para dentro, né, o Papa, ele já fala, ele já é um professor, né, um mestre, então eu acho que ele tá ali no último chakras. Ficou interessante, que é com uma autoridade maior, assim, externa, né, de falar, de proferir as coisas nesse âmbito, assim, de uma autoridade mesmo, né, nesse lugar de autoridade. Eu não entendo muito sobre chakras, assim, eu não, né, eu não acompanho, assim, não tenho, não me aprofundo muito nos chakras, mas aí eu fui buscando, assim, acompanhar, e eu gostei dessa posição. Eu também acho que o diabo ali no chakras, no primeiro chakras, nessa coisa da carne e da sexualidade também, consegui enxergar muito ele ali. É legal. Legal, assim. Quer falar? Bom, vou falar então. Não sei se eu não ia falar. É legal, assim, né? Você até trazer que não sabe muito sobre chakras. Eu acho que temos vários chakras, né? Para quem ouvir também e não conhece, até trazer. E a gente trabalha sempre com 7 principais, que são essa base, né? Então, quando a gente fala o primeiro chakra, a gente está falando também de baixo para cima, que é uma dúvida que as pessoas têm. E o 7º chakra, a gente fala desse do topo da cabeça, que é a nossa conexão com o nosso divino. Então, colocar o mundo. Aí foi até uma coisa que eu fiquei reflexiva, mas se o mundo ele é essa representação tanto de início quanto fim de uma jornada na nossa vida, isso é uma conexão com o divino, e essa questão da gente viver tudo para depois viver de novo, né? E aí, dentro dessa escolha, agora eu já sei o que eu não gosto, o que não agrega para mim e o que agrega para mim. Então, agora eu posso começar uma nova história, viver de uma forma cada vez mais pura. Por isso, aqui também. E aí é até legal, assim, para estudar os chakras, já que gosta de tarô, fazendo essa vinculação, né? Entender a cor, a frequência, entender como que isso, como que o seu conhecimento de tarô também te ajuda no conhecimento de entender os chakras, que é essa base. Então, se hoje eu estou com dificuldade de tomar decisões, estou com dificuldade de fazer coisas, como que está o meu plexo solar, né, que é o nosso 3º chakra? Ele é responsável pelas nossas tomadas de decisões, pelos nossos movimentos da vida, pelo que a gente quer concluir, né? Tanto que pessoas com ansiedade, depressão, geralmente não tem esse chakra tão equilibrado. Então dá para ir casando um pouco disso também. Eu acho que é legal. Assim. Como eu aprendi pouco tempo, né, do masculino, da energia, né? Da energia o básico começa com a energia masculina, aí vai intercalando até o 7º ser o neutro, né? Que chama? É isso? Posso. Eu não sei se é neutro, porque o 7º, ele é. Oi? Desculpa. Não é o neutro, é o todo, eu acho, né? É a fusão, né? Neutro eu falei Exato. errado, que seria a fusão, né? Do yin, do yang, né? E como isso se dá em cada ciclo da nossa fase menstrual, inclusive, né? Como que eles vão variando, né? Disso eu não sei. Como que é a variação com o ciclo menstrual? Não é necessariamente, né? Mas às vezes algum chakra está mais desequilibrado durante o nosso ciclo, né? O nosso ciclo lunar, não menstrual, na verdade, o nosso ciclo lunar ele é composto por 4 fases, 2 masculinas, 2 yang e 2 femininas, né? 2 yin. Então, durante a fase pré-menstrual, por exemplo, na fase que a gente está yin, tá para dentro, algum chakra geralmente fica mais sensível, né? E aí tentar fazer essa analogia que eu realmente aprendi faz pouco tempo. Estou aprendendo, né? Que eu não sabia, né? 7 chakras, que alguns têm uma energia mais yin, algumas energia mais yang. E aí no pré-menstrual a gente está 100% yin, né? Mais para dentro. Então, ver qual chakra, eu acho que qual chakra que está mais sensível, né? É interessante fazer essa análise, né? Sem necessariamente Legal, adorei. rotular, classificar, sair do cabeção e mais para o sentir, né?
Legal, assim, obrigada por compartilhar, adorei essa reflexão. Então, se na nossa fase pré-menstrual a gente está mais para yin, a gente está ali na energia mais feminina, né, que a gente está na carta da lua, que eu acho que tem tudo a ver, porque a lua é sobre essa ciclicidade, a gente colocou ela no segundo chakra, porque a lua é sobre como que você se aceita. Exato, emoções, entende as suas fases, os seus ciclos, e lida com isso, e entende que isso, na verdade, é a sua força, é o seu brilho, que às vezes você vai estar uma lua cheia, às vezes você vai estar uma lua minguante. A imperatriz, né, que é essa geradora de coisas, de a gestação, né, de gestar, de dar vida a coisas. A estrela que a gente ficou ali na dúvida também, se entrava aqui ou não, mas eu vejo a estrela também como esse aspecto mais feminino, do brilho, do sim, da certeza de que ela tá ali, né, dentro de uma sutileza que é muito importante e muito forte. Mas agora eu fiquei pensando nesse do ciclo menstrual, que talvez a gente também esteja trabalhando bastante o terceiro olho, pensando que está tão para dentro, e esse é o chakra representado pela sacerdotisa e o eremita, né, de se recolher, de estar longe de ruídos, de barulhos, de pessoas, para se conectar muito com você, né. Para dentro. Eu gostei também, acho que é o dos amantes, né, os enamorados, que está no chakras do coração, do coronário. Achei legal, porque fala sobre as decisões mesmo, né? A carta que fala sobre escolhas e escolhas com o coração. Então, achei essa parte interessante também. Sim, e mais avassaladoras e temporárias que sejam, mas agir com o coração, né? Eu acho isso super legal. Assim. Os amantes, ele quer a paixão, ele quer viver. Pode ser temporário, mas eu tô com o meu coração, então não importa, vou viver intensamente isso. Acho muito lindo. Sim. E aí, no plexo solar, eu acho que a gente tem aqui os dois campos, né? Porque quando a gente fala do Sol no plexo solar, acho que a maior representação do plexo solar é o Sol, a iluminação, essa energia, né? Essa vida, um novo dia cheio de oportunidades de fazer acontecer. Ao mesmo tempo, tem a temperança, te pedindo um equilíbrio da vida, que eu acho que para o plexo solar ele tá harmonizado, né? O nosso terceiro chakra, ele tem esse equilíbrio, né? De você saber como que você tempera as coisas da sua vida, os temas da sua vida, as coisas que você quer fazer. E o carro, que é a direção, o controle, para onde você vai, não ficar parado e se movimentar, junto da roda da fortuna, né, desse ciclo da vida, também dos movimentos da sua vida, e isso ser conforme seu merecimento, da energia que você deposita nas coisas que você faz. E aí a gente entrou na discussão do enforcado, né, que em alguns tarôs é o pendurado, da torre e da morte. E aí, elas são plexo solar, e a gente ficou nessa discussão. E aí pode ser até essa dualidade que a gente tem da vida, né, porque a torre no plexo solar é aquela exigência de ação, de você saber que o seu primeiro e o seu segundo chakra estão firmes, você tem essa base sólida e firme, mas aquilo que você está vivendo, aquilo que você construiu não está fazendo sentido, e que você precisa se movimentar para fazer as mudanças que são necessárias e viver uma vida mais alinhada com o que você quer para o seu momento atual, né? Então, a gente usou um pouco dessa lógica, desse arquétipo para colocar a torre aí. Isso exige a ação que o plexo solar pede, né? E a morte, porque tem essa coisa da morte do renascimento, né? De você se permitir abrir espaço, trabalhar um desapego, deixar ir para que venham coisas novas. A gente entendeu que isso também é do plexo solar. E o enforcado, porque o enforcado, ele traz uma estabilidade, mas você agir no momento certo, está pronto para encarar o desafio, porque a ação, ela vai ser desafiadora, mas ela é necessária. Então a gente entendeu que diante disso também seria legal incluir ele aqui. Eu achei bem legal como essas cartas de escolha, né, vieram no coronário, assim, do coração, e não no mental, né, que é o coração que escolhe, né, eu achei isso bem interessante. Tem a ver com coragem, né? Coragem, epistemologia é agir com o coração. Legal. Eu queria passar para vocês uma tirada. Ana, você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Ou posso... Não, pode ir. Só que a Ana tá aceitando, mas eu mandei para ela um site que ela aperta um botão e sai uma carta aleatória.
Aí é como se tivesse baralho, tá, amiga? Ou podem fazer no seu tempo também, não precisa fazer necessariamente agora, né? Também. Tá? Mas compartilhe esse site no grupo também, Ana, para as pessoas verem. Legal. Vou. Queria passar uma tiragem, se vocês quiserem usar o tarô para conversar com os seus chakras, então vocês fazem a abertura da mesa, né, todo o preparo, a respiração, a abertura de conexão de vocês com as cartas, e a gente faz a tiragem dos chakras somente com os arcanos maiores, né, então junta ali as suas 22 cartas, embaralha do seu jeito, abre elas para fazer a tiragem dos chakras. E aí você pode fazer uma breve meditação mesmo, colocando sentado, né, com os pés bem firmes no chão, coluna alinhada, respirando, visualizando a cor de cada chakra em equilíbrio e pedindo uma carta que representa isso. Então, você pode sentar e aí você pegar seus baralhos, fazer toda a abertura das suas cartas e se visualizar lá no primeiro chakra, que é a nossa base, né, e fica ali perto do nosso períneo. A cor dele é vermelha, então visualiza toda essa região do seu corpo em volta de uma grande luz vermelha. E quando abrir os olhos, faz umas 3 respirações visualizando essa luz. Quando se sentir pronto, tira uma carta que vai representar esse chakra no momento presente. Eu posso ir falando ou a gente vai fazer? Eu tô fazendo, mas se quer... Então tá, então eu vou falar mais devagar. Então a gente pode sentar, respirar, fazer a abertura das cartas, pedir para elas se conectarem com a gente. Visualiza lá onde você está sentado, próximo do seu períneo, tudo bem vermelho, um vermelho bem vivo. Quando sentir pronta, abre os olhos e tira uma carta. Pode deixar ela virada ainda, não precisa ver o que saiu. Para o próximo chakra, a gente vai visualizar logo abaixo do umbigo, nessa região, abaixo do umbigo, a cor amarela. Esqueci, peraí. Laranjada, né, Ana? Sim, laranja é o segundo. A cor laranjada no segundo chakra, envolto, próximo ali do seu umbigo, tudo em volta da cor laranjada. Quando estiver pronta, tira uma carta que representa o seu chakra nesse momento atual. Para o terceiro chakra, que é a cor amarela, na região do seu abdômen, 3 dedos acima do seu umbigo. Imagina ali tudo em volta de uma luz bem amarela. Quando se sentir pronto, é só tirar uma carta que representa esse chakra. Para o quarto chakra, imagina lá no centro do seu peito, no seu coração, uma luz rosa e uma luz verde em volta de todo o seu peito. Esse chakra ele tem 2 cores, tanto verde quanto rosa. Você pode tirar uma carta que representa a energia desse chakra no seu momento atual. Sua garganta, imagina uma luz azul. Seu chakra laríngeo, todo envolto de uma luz azul. E no seu tempo, tire uma carta que representa esse chakra. No ponto entre as sobrancelhas, no seu terceiro olho, imagina uma luz azul índico saindo desse ponto energético e no seu tempo, tire uma carta que representa esse chakra. No topo da cabeça, imagina flashes, toda a sua região da cabeça, iluminada de uma luz violeta. No seu tempo, tire uma carta que representa esse chakra.
Eu tô assim com as minhas. Eu também. Você já tinha feito essa tiragem para você? Não. Eu também não, achei muito legal. Eu adorei. E você, A gente? minha primeira, eu fiquei feliz que saiu a sacerdotisa no primeiro chakra, no sétimo chakra. Eu falei, ai, que lindo. Aí lá no chakra base saiu o louco. Aí eu falei, eita. Oh. Alguém quer comentar sobre alguma carta que saiu? Eu vou virar agora? Eu não virei Vai ainda. no seu tempo. Você já virou todas? Você estava falando agora? As que saíram agora? Sacerdotisa? Sim, eu já virei. Uhum. Pode falar. Nos chakras do períneo veio a temperança. Depois, nos chakras, veio uma carta dos arcanos menores que não estavam, mas é essa daqui, que é o 4 de paus. No chakra... não é base, né? É outro. Qual é o nome? O sacro. No seu segundo chakra? É o segundo chakras. Uhum. No terceiro veio o julgamento. Carta do julgamento. No quarto veio a carta da lua. No quinto veio o diabo. No sexto, o imperador. E no sétimo, a força. Que lindo, a força no sétimo, uau. E o diabo? O que significa o diabo? Não é o terceiro olho, né? O terceiro olho tá o imperador. Na garganta. Ah, da garganta. Uhum. Interessante. O meu diabo saiu no cardíaco, eu tô horrorizada. Eu estou Eu estou controlando o meu coração. Uau. Eu estou controlando a minha garganta, quer dizer isso. Eu estou com... Porque o diabo é isso, né? Segundo as intenções também, é uma coisa manipuladora, né? Então, os meus argumentos, a minha voz, a minha fala, a minha expressão tá nesse lugar, né? Tá nesse lugar. Que lugar? Acho que vale interpretar. Se fosse... Não sei. É isso. A lua no coração. Interessante. No meu ele tem um significado de reconhecer também alguns desejos mais ocultos e de que se alguém tá te enxergando como se você fosse um diabo, tipo, foda-se as opiniões alheias, vou fazer a minha e vou acessar, sim, minhas profundezas, minha sensualidade, talvez ser julgado como alguma coisa, mas é porque eu sou autêntico, então é isso de não deixar os outros te controlarem. Sim, eu gostei do diabo. Porque o diabo também ele é Exu, né? Tem essa coisa do Exu, da comunicação, e veio bem na garganta, né? Tem estudos que falam isso, mas tem muitos estudos da própria banda que negam isso, então... Da Umbanda? Aham. Bom, enfim... Uma amiga comentou comigo, que isso é uma carta dela uma vez do diabo, a gente estava jogando, e ela falou dessa associação do diabo com o Exu, né, da comunicação, não sei também, né? Eu acho que pode ser esse ponto de vista mais do Lucifer, de eu sou dono da minha vida, e quem que vai me julgar, né, e o poder que ele tem, tipo, ele é tratado mal, os dois, mas ele é o dono da sua vida. É um incompreendido, talvez, mas você tem a sua própria força. Mas tem dois lados, e aí eu acho que cabe você interpretar, já que é para você.
Porque tem esse lado, mas também tem um lado assim, o quanto que a forma com que você se comunica, já que está nesse chakra, que você se expressa para o mundo externo, você está se expressando do jeito que o mundo externo vai aceitar ou do seu jeito do mundo interno. Porque o diabo, ele é isso, é o quanto que você deixa fatores externos também te controlar, caindo em tentações mundanas, sabe? Em vez de você se controlar e fazer as coisas do jeito que você quer, você vai cedendo. Eu sempre uso um exemplo da dieta. Você tá uma semana em dieta, tá certinho, aí aparece um brigadeiro. Aí você fala, ai, mas já faz uma semana que vou comer esse brigadeiro. Mas você nem queria ele. Você tá deixando o brigadeiro controlar a sua dieta, mais ou menos isso. Então, se tá nesse chakra da comunicação, eu acho que também tem esse outro lado da leitura, que é o quanto que a forma com que você se comunica é uma forma adaptável ao mundo externo, ou ela realmente é a sua forma que você quer comunicar, sabe? Eu acho que tem as duas interpretações. Eu gostei disso que a Ana falou, não tinha pensado. Que é como as pessoas estão te vendo, mas pode ser também o outro lado. Aí eu acho que você se conhece para ver que faz sentido. Interessante, gostei. Hoje eu fiz terapia e um pouco por aí. Mas esse chakra, eu acho o chakra mais difícil, assim, de manter em equilíbrio, sabe? Porque a gente engole muita coisa, gente. É muito difícil a gente conseguir se expressar, passar a mensagem de que a gente realmente quer, de uma forma que todo mundo vai entender, e ainda ser acolhedora, sabe? E quanta coisa a gente engole, quantas coisas a gente quer falar, quer se expressar e não faz. Então, eu acho bem desafiador. Eu achei legal, porque a carta que saiu para mim nesse foi a força. Eu falei, oxe, a força. Eu achei esse o pior, assim, como que a minha comunicação é a minha força, tá louca? Mas um pouco disso, assim, eu acho extremamente desafiador, né? Talvez tá melhor do que você acha, né? Eu passei bem desequilibrado. Já tá melhor, mas ainda eu sinto que é o pior dos que eu tenho. E é muito difícil a gente falar a quantidade justa e não de menos, não de mais, não mentir, não sem mentir. E nossa, essa idade dos 20 até os 35 é nossa verdade inteira, né? E o julgamento no estômago, né? O julgamento aqui no terceiro chakra é o do estômago, não é? Da digestão e tudo mais. É essa coisa de estar digerindo ainda coisas que já deveriam ter sido deixadas para trás, de remoer, talvez. Não no sentido tanto de remoer, talvez, mas de ainda estar tendo que lidar ou digerir com coisas que já estão lá atrás ainda, assim. Sei. Coisas mortas. Nossa, eu vejo diferente, assim, mas cabe interpretação. É bem legal você falar isso, de ver coisas mortas, mas eu vejo o julgamento, porque eu gosto muito da carta do julgamento, eu acho tão incrível, que para mim o julgamento é quando é assim, você tá tão empoderada com você mesmo, que você segue o seu caminho, por mais que não faça sentido em nenhum outro contexto. Se você tem um julgamento no plexo solar, é assim, os seus movimentos estão sendo guiados pelas coisas que fazem sentido para você. Isso é incrível, sabe? Não sei, assim, eu interpreto desse jeito também. Talvez você olhei um pouco para a sombra, né? Porque a sombra seria isso, né? E a sombra da lados, carta. Sempre tem os dois lados, sim. Para mim traz isso que ela falou, de muita clareza, muita renovação espiritual, tipo, tudo que aconteceu, já era, mas agora é meio que uma promessa de agora você tem juízo, uma coisa de agora vai ser claro. Eu adorei que no meu plexo solar saiu um mago, e aí eu vejo, tipo, tem muitas possibilidades, é só escolher, agir com isso que tá pronto, eu adorei, eu acho que o mago no plexo solar, assim, também foi bem inspirador. Nossa, interessante. Você tirou qual, Ana, no plexo? Assim, vou de baixo para cima. No raiz eu tirei 10 de espadas, opressão. Ai, lidando com as forças, sair da minha segurança, né? No sacro eu tirei a rainha de ouros, que eu achei super positivo. No plexo eu tirei o 3 de espadas, que no meu chama dor. É que eu tô com muita emoção, não tem como. Para mim é de saber lidar, né, com as emoções e que isso também não te define, você tá passando por fases, mas também não adianta negar, se tem algumas angústias, tipo, o chakra tá meio bagunçadinho aí. Mas é necessário, né? A gente colocou todas as vezes, né, da morte e tal, nesse chakra, eu acho que a dor representa a mesma coisa.
para você ganhar mais forte, tá? Tem que passar por alguns desafios e não pretender que o mundo é só cor-de-rosa, né? É. Aí no coração veio duas, que eu achei interessante, porque você falou das duas cores, aí as duas caíram da minha mão, que foi o arte, que eu esqueci como chama, a justiça e a roda da fortuna. Aí, nossa, muita força nesse coração. Aí no garganta eu tirei o 8 de ouros, que fala da prudência. Eu acho que foi um chamado para isso, para como que eu estou usando minha voz. E nos outros dois foi, deixa eu ver o nome, foi o julgamento e o cavaleiro de bastos. Aí também deu assim, como que eles estão conectados e uma motivada. Não sei, o que você acha das figuras, quando é cavalheiro, rainha, quando eles saem nos chakras, o que vocês achariam? Aí eu acho que fala muito dessa personalidade, né? Essa tiragem é legal fazer só com os arcanos maiores, porque fica mais fácil também de você vincular com um arquétipo e um momento. Como você colocou figuras da corte, ela está representando a sua personalidade. Em que momentos dentro da sua personalidade você está assim? Então, acho que fica mais profunda a sua interpretação e mais direta também. Total. Mas achei super legal sair a rainha. E muito cavaleiro, né? Cavaleiro também pela sua idade que você comentou, acho que tá bem nesse momento. Sim. Você tirou quais? Porque falou só de algumas, né? Falei todos, não? Ah, você Nem falou lembro. todas? Tá. Uhum, nem Nossa, dá lembro. para fazer um estudo enorme com tudo que saiu aqui. E aí eu sempre faço. Sim, eu sempre faço com os arcanos maiores. Agora, pensando, se quiser aprofundar, dá para pegar, tipo, um maior e um menor, né? Para ver que emoção mais você tá naquele. Ou dois menores, para ver que emoção você tá quando tá equilibrado e que emoção quando você tá desequilibrado. Assim. Vou aprofundar Nossa. muito. Queria compartilhar um conhecimento também, assim, uma coisa que a gente falou muito dos chakras e os arcanos menores, né? Mas também quando a gente fala dos arcanos maiores. Quando a gente fala dos arcanos menores, a gente tem a distribuição de copas, espadas, pentáculos, que pode ser ouros, né, dependendo ali do baralho, e copas, né? E aí cada um dessas vertentes dos arcanos menores, elas também são representadas por um chakra. Por exemplo, copas, a gente tem um chakra que é o umbilical, né, que simboliza criatividade, sexualidade, favorece aspectos de força, vitalidade, reprodução, paixão, o chakra da cor laranja, o chakra do feminino, dessa sutileza de você saber lidar com as emoções para seguir os caminhos. Espadas, né, que é esse elemento ar, ele é representado pelo chakra do coração, que é o nosso Anahata Chakra, que ele tem essa cor verde e rosa, e é esse ponto energético onde é o reflexo do nosso amor próprio, da compaixão, das nossas emoções, representado pelo elemento ar, né? A forma com que a gente tem uma claridade mental, como que a gente está deixando o nosso pensamento, a nossa mente seguir o nosso coração. Paus, né, desse elemento fogo, então é o Manipura, que é o chakra do plexo solar, ele que tem essa energia, né, de forma circular, tá ligado tanto com o mental quanto com o espiritual também. Ele apresenta, né, essa coisa da direção, do caminho, da gente saber seguir, da racionalidade, da consciência. E tem a cor amarela. E ouros ou pentáculos, que já é o elemento terra. Então, ele é representado pelo nosso Muladhara Chakra, né? O nosso chakra raiz, a nossa base. Como que a nossa energia se espalha por todo o nosso corpo. Ele é responsável por todos os nossos instintos básicos, a nossa vontade, a motivação de viver. Tudo depende muito, né, do alinhamento da nossa base. Por isso, a nossa base, a nossa prosperidade, tudo que a gente tem, assim, né, de abundância na vida. Amei, eu nunca tinha visto assim os paus nesse sentido.
Os paus você vê geralmente fora de direção, de caminho? Não, os paus em espanhol significa todos. Como que vocês chamam isso? Os paus, que legal. Todos? Como? Assim, cada um deles, tipo, oros, oro, paus, espadas, não sei o que. Em espanhol se chama palos a todos. Olha, Que eu não sei como chamamos. Interessante. eu não sei se a gente tem uma palavra para isso. Para o quê? Para junção de todos, como palos. Naipes. Naipes, os naipes, boa. Deixa eu ver. Naipes. Eu vou ter que traduzir. Naipes, é meio que inglês, né? Bom, não sei, parece. Deixa eu ver, naipes. É que... Os naipes fala aqui, mas não sei se é isso. Enfim, a gente que eu fala nunca tinha naipes. visto assim. Isso, em inglês é suits. Em inglês é suits e em português é naipe. Engraçado, né? Porque naipe parece tanto uma palavra em inglês, né? E aí eu queria passar também uma tiragem para 2 tiragens para vocês fazerem depois, se vocês quiserem, que é a tiragem para ano novo, né? Geralmente quando a gente chega em dezembro, novembro, a gente quer uma previsão para o nosso próximo ano, um direcionamento. Geralmente a gente tira uma carta que vai representar o nosso próximo ano, e é sempre um arcano maior. Então você pode começar com as suas cartas, pedir a carta que vai guiar você durante o próximo ano. Eu sempre faço, fica a dica, um arcano maior e uma deusa. Então, eu sempre uso um oráculo de deusa também para saber qual a deusa que vai representar assim, o meu ano. E aí eu me conecto com ela, com a metodologia dela, com a forma com que essa deusa reverbera em tudo, para guiar e juntar. Então, vocês podem separa todos os seus arcanos maiores e tira uma carta pedindo a representação do seu ano em 2025. Qual carta, qual arquétipo vai estar comigo, vai representar esse ano. E aí você tira e passa o ano todo estudando ele, vendo como, se você tiver que tomar decisões, você vê como que esse arquétipo te guia para essas tomadas de decisões, para as coisas que acontecem na sua vida, e você pode casar isso com uma carta de oráculo de uma deusa. E uma outra coisa que é mais previsões para o ano é você abrir também os arcanos maiores e tirar 12 cartas. Uma para janeiro, uma para fevereiro, uma para março. Dentro desse pedido também de uma carta que representa para você cada mês ali do ano. Então, esse mês é um mês de mago. Esse mês é um mês de diabo. E aí você vai guiando, vai se deixando ser guiada pelos arquétipos. Dentro dessa representatividade também. E se quiser aprofundar muito, aí tira um arcano maior e 2 menores para cada mês. E aí é estudar. Tem uma figura da aí é estudar você mesmo para saber lidar com isso, de uma vez que tem essa informação. E tirar também uma figura da corte para saber como que vai estar a sua personalidade, a sua tendência de personalidade para o ano, né? É bem legal, eu faço isso já faz alguns anos, e é muito louco como sempre dá muito certo. Por exemplo, esse ano, a deusa que saiu foi Iemanjá, que foi o ano que eu vim morar no mar, tipo, o ano que eu mais estive perto do mar, assim, e muitas oscilações também, muitos movimentos, igual do mar, e o meu arquétipo era da sacerdotisa, e eu acho que foi o ano que eu mais estudei, mais entendi o que eu queria fazer profissionalmente, mais despertei talentos ancestrais, dons adormecidos, o ano que eu mais fiz constelação familiar, então achei que me guiou muito, assim, sabe, nos meus passos. Então, teve momentos na minha vida que eu tinha que decidir se eu continuava em Minas, em São Paulo, ou se eu vinha para Bahia ou para o Rio de Janeiro. E Bahia e Rio de Janeiro são lugares onde tem mais mar. E eu falei, mas a minha deusa do ano é Iemanjá, eu vou mais para perto dela, né? Então, você vai usando essas informações para guiar mesmo o ano de vocês. Gostei. Amei. Vou fazer, já quero. Vou fazer a retrospectiva para o que foi guiado esse ano e ver aí cada mês o que eu estava fazendo. Nossa, adorei essa ideia. Amei.
Dá para fazer retrospectiva, é verdade. Dá para fazer ainda de dezembro, e agora, né? Ai, meu Deus, dá para fazer, realmente, mas aí com uma carta só? Ou seria melhor com os dois? Uma coisa que eu queria perguntar, então, assim, as figuras da corte é sobre personalidade, quando sai uma figura da corte é sobre personalidade. As figuras da corte, elas podem dizer sobre pessoas específicas. Então, você sempre imagina uma pessoa sobre ela. Quando os arcanos... A figura da corte é arcano menor também, mas quando a gente separa do asa a 10 cada arcano menor, a gente está falando de situações do nosso dia a dia, das emoções, dos bens materiais, né, e tudo mais, de caminhos, de direções e das emoções. Quando a gente olha para as figuras da corte, ela está falando sobre a personalidade, sobre como essa pessoa é naquele momento. Inclusive, tem estudos que falam que diz exatamente se a pessoa é uma mulher, se é um homem, se é uma criança, se é um jovem. Ele está falando de pessoas bem específicas. Interessante. Você fez uma tiragem para mim, né, há uns 4 meses atrás, e aí eu vi que você fez essa separação, né? Então, porque, né, eu lembro que caiu, assim, sobre, realmente, personalidade ou pessoas específicas, quem eu sou nesse momento, como que eu tô nesse momento, né, e aí vieram as figuras da corte. Interessante, eu nunca pensei em fazer uma tiragem, assim, tem um nome esse tipo de tiragem, que aí você, né, pega cartas ali para as pessoas, para a personalidade, a pessoa em específico, e aí outras cartas para outras coisas, você dividiu os arcanos maiores também, tipo, ou você deixou misturado? Como foi isso? Eu não lembro da tiragem para dizer exatamente o que eu fiz, mas eu geralmente separo. Mas aí vai muito de cada pessoa, tá? Uhum. E aí é cada um. A minha forma de comunicar com as minhas cartas, eu só uso as figuras da corte se a gente for perguntar de pessoa, ou se for algo onde saber como que essa pessoa é importante. Então, se eu vou fazer uma tiragem para casais, por exemplo, que acontece comigo, aí eu tiro uma figura da corte que representa cada um dos dois. Se a pessoa quer perguntar sobre alguém, sobre mãe, filho, sobre a namorada, enfim, eu abro uma figura da corte que representa aquela pessoa e tudo. Então, geralmente eu faço isso. Por exemplo, do ano. É bom você saber como que vai estar a sua personalidade. Se você vai estar uma rainha de copas, a sua tendência é alimentar uma luxúria, sabe? Uma vaidade. Então, você trabalha isso no ano para que isso não leve você a encarar sombras e tornar coisas mais desafiadoras. Então, você usa isso para saber mais sobre a personalidade, como lidar com a pessoa. Estou com um problema com a minha chefe. Vamos perguntar que figura da corte ela está sendo representada. Que aí você sabe como lidar com ela, qual a melhor forma de falar com ela, já que ela está com aquela personalidade perante a você, perante a situação. Mas todas as minhas tiragens eu separo, maiores, menores e figuras da corte. Que a forma que eu converso com as cartas é assim. Eu uso muito tiragem, né, clássica de 3 cartas, então eu começo a fazer perguntas e cada pergunta ela me traz um arcano maior, 2 menores, um arcano maior, 2 menores. E dentro disso eu crio a mandala para fazer a leitura. Entendi. Então a tiragem clássica é um arcano maior no centro e de 3 cartas, é essa da negativa e da afirmação, é isso? A tiragem de 3 cartas. Essa é uma. A gente tem 3 tiragens que são, tipo, as principais, assim, que você sempre vai ver como as principais. Uma é quando você só pede uma coisa, sei lá, quero comprar um terreno. Aí você tira um arcano maior e 2 menores. O que eu devo fazer para comprar esse terreno? Para ter um terreno em Itacaré. Aí você tira um maior e 2 menores. E aí ali sai a resposta para você. Essa é a tiragem de 3 cartas clássica. Agora, se você quer coisas mais detalhadas, aí você pode fazer isso que você fez. Quero saber disso. Aí põe uma no meio, uma que é o não fazer, a do lado para fazer. E essa também é muito clássica para presente, passado e futuro. Então, eu quero saber sobre a Bahia na minha vida. Aí você tira uma que representa a Bahia no seu momento atual, que é a do centro, que está regindo no seu campo agora, a da direita, o futuro, e a da esquerda, o passado. Essas são as tiragens mais clássicas, assim. Great. Muito bom. Ana, quer comentar alguma coisa? Nossa, eu tô escrevendo. Muito bom. Eu sempre que falo com você, eu lembro que você separa e eu acho, nossa, que coisa incrível, porque eu quase nunca separo, mas para algumas coisas deve ser, assim,
na tecla. Topado, né? Batata. Assim, as minhas da corte eu uso também, assim, para os relacionamentos, mas elas só aparecem, né? Tipo, aparecem mais quando a pessoa pergunta por pessoas. E eu sinto que a pessoa está incorporando essa energia, né? Quando é um príncipe ou uma princesa, é como que a pessoa ainda está descobrindo algumas coisas, já quando é um rei, uma rainha, um cavalheiro, é tipo, a pessoa já está sentada nessa questão, né? Já está procurando, sei lá, um parceiro forte, ou qual que é meu território, onde que eu firmo esse território, esse projeto meu. E as tiragens, eu também sou muito intuitiva. Às vezes eu ponho assim todas, tipo, um grande círculo, eu falando para a pessoa, escolhe para isso, e não, tira mais duas. E aí eu vou também agrupando elas, mas às vezes eu não sei, assim, de começo, o que vai vir, e quando a carta sai, eu sinto que, foi a resposta para tal pergunta. Ou todas essas, sei lá, a pessoa tirou 5 juntos, e todas são um conselho para o que perguntou antes. Então, tem algumas que eu vou associando no momento, que elas são meio que como resolver essa situação, e depois, quando tá bem claro o assunto, assim, o que a pessoa tem que fazer, aí eu falo para ela, então, joga mais duas de, sei lá, como que vai ser sua vida depois de você resolver essa questão, para ela também ter uma motivação ou alguma previsão de, depois que fizer todo esse trabalho que deu o conselho, como que vai ser. E depois eu também faço muito a cruz celta, não sei se vocês conhecem. Sim. Que essa também é bem completa, para quando a pessoa está mudando muita coisa na sua vida, e também vem, vocês podem pesquisar, porque vem o assunto no centro, também tem o passado, o futuro, as influências conscientes, o que está no inconsciente, influências externas, como que o entorno está afetando, como que as ações dessa pessoa estão afetando, quais que são os medos e as esperanças na questão, e meio que o resultado final do assunto. Aí são umas 10 cartas, e umas falam com as outras. Sim, é bem completa. Uau. Mas deixa também muito bem trabalhado. Sim. Para eu pedir, por exemplo, um direcionamento, né? Caberia a das 3 cartas. Então, eu pego ali um arcano maior no centro e mais 2 arcanos menores como direcionamento também serve. Essa né? Acho que tá bom. Sim, eu acho que super dá. E eu também gosto de quando tem 2 escolhas, que a pessoa já tá meio que sabendo que tá entre um assunto e outro, aí joga, sei lá, 3 cartas para uma escolha e 3 cartas para outra. Se você escolhesse isso ou se escolhesse aquilo. E aí sempre tem alguma mais positiva e alguma mais desafiadora, e tem meio essa similaridade com o que tu falou de direcionamento, né? Essa é a minha tiragem preferida de comparação. Se for isso, se for sim, se for não. E aí você toma a decisão baseada nessa comparação. E a Cruz Celta é uma das tiragens mais tradicionais também, só que ela é um pouco mais avançada, né? Exige um pouco mais. Mas eu acho também que vai muito do seu estudo. Por exemplo, se você quer um direcionamento e você ainda domina muito mais só os maiores do que os menores, use só os maiores. Até você tá estudando bem os menores, sabe? Pode ir também no seu tempo, assim, para que você consiga ir interpretando, se familiarizando com as cartas também. E eu queria pedir uma dica. Vocês têm, assim, uma pessoa, uma personalidade, uma influencer que fale sobre isso cotidianamente ou com frequência no Instagram? Alguém que vocês curtam, alguém que vocês gostam e falam, nossa, tô bebendo dessa fonte, sempre bebo dessa fonte. Uma fonte, né? Fontes. Eu tenho algumas em espanhol, mas eu não sigo assim 100% o que fala, então não tenho muita referência. Não tem nenhuma, enfim, específico mesmo, né? Alguém do grupo postou sobre a Madama Bruna, que é uma mana que escreve uma coluna para a revista Elle. E aí eu tô seguindo ela e toda semana, inclusive hoje é dia dela fazer uma live às 7 horas. Ela não tava fazendo, hoje era o dia da Carta da Força. Mas, enfim, ela faz toda semana, né? Toda quinta-feira ela tá fazendo, tô seguindo ela e, enfim, queria mais pessoas assim também. Eu tô vendo também o Diário da Bruxa, que tem um canal no YouTube que é bem bom. Pri Ferraz é o nome dela. Gostei bastante. Ela também é bem massa. E é isso, né? Tamo aí. Ai, gente, obrigada. Fico muito feliz. Eu tô todo dia estudando um pouco. A minha amiga nerd do tarô, que eu tenho uma amiga que, tipo assim, ela é uma alma velha e ela
ela estuda, tipo, ela lê, ela é uma pessoa da letras e, tipo, ela é muito nerd. Então, ela estuda tarô há 10 anos e ela tem essas leituras de coisas muito rebuscadas, históricas, enfim. E ela passou uns livros, tal, para eu ler. Aí precisa pôr mais energia, mas pretendo ler uns livros. E é isso. Tem muito para aprender. Claro, Não sei se você queria falar mais alguma coisa ou a gente vai encerrando por aqui. Eu acho que eu também. E você, amiga? Eu também, gente. Até mais. Obrigada pelas trocas. Gratidão por tudo. Bom, vamos planejar. Um feliz início de Sagitário. Um dia bom para estudar hoje, né? E depois a gente partilha o que tirou sobre o ano que vem. Ai, sim, quero. Boa. Fechado. Tchau, tchau. Fique bem.